Olá, meu nome é Patrícia Redel, eu sou jornalista e servidora pública há mais de 20 anos na Câmara dos Deputados e eu fui convidada recentemente a gerenciar um projeto de mudança do portal da Câmara. É um projeto corporativo que envolve várias áreas da instituição e esse projeto já está sendo finalizado. E eu vim contar para vocês qual foi a minha experiência, a nossa experiência de servidores da Câmara, o que a gente aprendeu nesse processo, e mostrar que esse processo é reprodutível em qualquer lugar, em uma Assembleia Legislativa, em uma Câmara Municipal pequena. Há como se aproximar mais do cidadão pela internet, que hoje é o meio majoritário pelo qual as pessoas se informam e buscam informações. Então, vou começar aqui uma apresentação para vocês. A experiência do cidadão no portal da Câmara, um relato de caso sincerão, com os nossos acertos e erros. A gente tinha sempre uma visibilidade muito boa em relação à nossa comunicação em todo o país. A Câmara sempre foi tida como uma referência de transparência, de comunicação, tem vários veículos de comunicação, e com o portal não era diferente. Nós tínhamos uma nota de 8,5 pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que nos avalia, em termos de portal, de transparência do portal. O que significava essa nota? Que nós atendíamos a 85% dos requisitos que o TCU nos impunha para sermos uma casa legislativa transparente. 8,5 é uma nota boa, né? Então, nós ficávamos felizes, achando que éramos um bom portal, que fazíamos um bom portal, mas, infelizmente, a nossa intuição estava errada. E provavelmente a de vocês também está. Porque nós temos o hábito, o mau hábito, de não conversar com o nosso cliente, que é o cidadão, não somos nós. Nós temos uma visão já enviesada, já viciada nos termos legislativos, nas formas com que as propostas tramitam. Nós já temos um conhecimento privilegiado que nos afasta do nosso público. Então, quando a gente acha que está se comunicando bem, não tem jeito, a gente tem que checar com quem vai consumir a informação. Tem uma frase que resume isso perfeitamente, e eu trouxe ela para essa reflexão, que é a seguinte: cidadãos usam ferramentas do século XXI para falar, o governo usa ferramentas do século XX para ouvir e processos do século XIX para responder. E era exatamente isso que a gente estava fazendo, embora pela internet. Muitas vezes, a gente está simplesmente transpondo para o meio digital os processos da forma com que a gente fazia em papel. A gente não digitalizou o processo de trabalho, a gente não simplificou etapas, a gente continua querendo conversar com o cidadão de uma forma burocrática, por meio de formulários e de formas difíceis. Né? Nós apresentamos as informações de uma forma difícil de compreender, a gente tem o ranço do oficialismo, do jargão, da seriedade, e isso nos afasta do cidadão. A partir dessa premissa, aí, nós começamos uma mudança. Olha como era o nosso portal nota 8,5. Vou falar de alguns problemas que ele tinha e que hoje a gente vê, mas na época a gente achava ótimo. Vocês podem observar que ele tinha 7 caixas de pesquisa ou seleção. Isso era extremamente confuso para o usuário, onde buscar a informação. Nós tínhamos um menu superior e um outro menu lateral, na direita. Juntos, eles somavam mais de 20 itens. Quanto mais informação, mais difícil é a escolha, mais difícil é o caminho a ser seguido na busca do que se quer. Isso não é nada intuitivo, não é bom para o usuário, não é fácil de achar. E por que era assim o nosso portal? Porque ele era, em parte, um loteamento, ele representava o nosso organograma interno. Todas as áreas queriam estar na página inicial, todas as informações eram importantíssimas. E quando tudo é destaque, nada é destaque. Então, esse é o esboço do que era o nosso portal, até que nós resolvemos mudar essa ótica do público interno para o público externo. Aí, tudo mudou de figura. Olha alguns problemas que nós tínhamos e que muito provavelmente vocês têm também. O nosso menu. O menu é a base da arquitetura de navegação, é por ele que as pessoas vão encontrar o que elas precisam. Então, ele tem que ser fácil de achar, não tem que estar tudo no primeiro nível. A gente tinha um menu chamado A Câmara,
que mostrava vários órgãos. Vocês vão ver que tem mesa diretora, tem presidência, procuradoria parlamentar, mas também tinha um outro item chamado Conheça a Câmara, e dentro desse item havia outros órgãos. Qual a lógica? Esse menu no primeiro nível está ou não está expondo todos os órgãos? Claro que a lógica não era técnica. E isso gerava confusão para quem estava buscando um órgão específico e podia achar que ele nem existe, já que ele não está aí no primeiro nível de menu. Nós tínhamos outros problemas, por exemplo, o uso de nomes fantasia, que são nomes que a pessoa, ao ver, não sabe exatamente o que eles significam. Ela tem que clicar naquele item para entender o que está por trás dele. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de nomes que estavam no nosso menu. Webcâmara, Fique por Dentro, Câmara Aberta, Lab Hacker. São nomes que não dizem nada para o cidadão. E isso viola uma heurística de usabilidade, que é o reconhecimento em vez de memorização. A pessoa ela tem que reconhecer o significado daquele rótulo, daquele nome, e não decorar o que está lá dentro. Nós tínhamos vários nomes fantasia no nosso menu, que nós retiramos posteriormente. Outra questão é que nós tínhamos termos ambíguos para conteúdos parecidos. Por exemplo, tínhamos os itens assessoria de imprensa, notícias institucionais, Câmara Notícias e Jornal da Câmara. Cada uma era uma página de um órgão diferente. Mas como é que o cidadão vai saber a diferença entre esses conteúdos? É impossível. Ele teria que clicar em tudo para saber onde é que está o que ele procura. Outra questão do menu que também refletia órgãos internos. O usuário não sabe se ele tem que falar com a ouvidoria, falar com o deputado ou falar conosco, ao colocar uma sugestão, uma dúvida ou uma crítica à Câmara. Então, nós tínhamos todos esses problemas. Excesso de itens, itens mal explicados, uma arquitetura de navegação confusa e que refletia o nosso próprio ego, a nossa constituição interna. Uma questão interessante que acontecia conosco e com muitos de vocês é provável que aconteça também, é a seguinte: se você não participa da conversa, a conversa acontece sem você. O que quer dizer isso? Nós nos achávamos uma casa transparente e realmente queríamos ser, nós oferecíamos muitos dados abertos, e o que acontece é que a imprensa, ONGs, sites independentes pegavam os nossos dados abertos, e ainda pegam, e faziam trabalhos belíssimos para explicar a tramitação de uma proposta, para explicar como os deputados votaram em determinada situação, quais deputados estão alinhados ao governo, construíam algoritmos para mostrar o segmento de determinado tipo de proposta, por exemplo, todas as propostas relacionadas a mulheres, é um exemplo que existe, inclusive. Então, trabalhos de facilitar a encontrabilidade da informação no nosso portal, com as nossas informações. Então, nós não tínhamos o bônus de ser transparentes, embora fôssemos. Nós cedíamos as nossas informações e para as pessoas buscarem em outros lugares. Ou seja, nós não éramos fonte primária de informação para o cidadão. E esse foi a nossa meta, esse foi o nosso ponto de virada. Nós queríamos, e ainda queremos, ser fonte primária de informação para o cidadão. Que quando o cidadão tiver dúvida numa situação de fake news, quando ele receber um link no WhatsApp de uma notícia de que algo foi aprovado, ou que um deputado discursou de tal forma, que ele possa entrar no portal da Câmara, encontrar a informação que ele está buscando, e mais do que isso, entender essa informação. Não precisar de um intermediário para traduzir, que é o que nós tínhamos até então. E mais do que isso, mais do que o nosso desejo de nos conectar mais diretamente com o cidadão, nós temos obrigações legais em relação a isso. A primeira delas é a própria Constituição Federal, de 88, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Essa noção da nossa obrigação de bem informar, ela foi aumentando em relação, ao longo do tempo, ao longo das décadas, e outras leis foram surgindo com obrigações cada vez mais específicas para nós. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, diz que cabe ao poder público assegurar um amplo acesso à informação, diz que é obrigatória a publicação das informações de interesse coletivo ou geral em site oficial, ou seja, coloca o site como uma obrigação da instituição pública, e também determina requisitos mínimos expressos para esses sites, como a existência de um mecanismo de busca, ou seja, não vale apenas ter
uma boa arquitetura de navegação, preconiza relatórios de dados abertos e também quesitos de acessibilidade para pessoas com deficiência. A Lei de Acesso à Informação também coloca os seguintes objetivos: observância da publicidade como preceito geral e o sigilo sendo apenas uma exceção, a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, ou seja, a transparência ativa. Nós temos que colocar os dados, as informações legais e administrativas que temos no portal, independentemente de um cidadão ter solicitado. O fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e o desenvolvimento do controle social da administração pública. Temos que ser transparentes para permitir que a sociedade vigie e controle o que estamos fazendo, tanto administrativamente como legislativamente. A Lei de Direitos do Usuário de Serviços Públicos, que foi sancionada em 2017, tem as seguintes diretrizes: a aplicação de soluções tecnológicas para simplificar o atendimento ao usuário e proporcionar melhores condições para o compartilhamento de informações, e pela primeira vez cita-se um tema muito importante, muito caro para nós, que é a utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões, estrangeirismos, entre outras construções, isso que em inglês se chama plain language, e existem várias associações e organizações no mundo relacionadas a plain language, e nós no portal também estamos tentando utilizar técnicas de linguagem simples ou linguagem clara em português para atender esses preceitos legais e nos comunicar melhor com o cidadão comum, que não é especialista, que não é advogado, que não é jornalista. Pela primeira vez se fala em linguagem simples em 2017, em uma lei de 2021, que é a Lei de Governo Digital, isso se repete. Ela prevê como obrigações do poder público a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, ou seja, um site, por exemplo, a possibilidade aos cidadãos de demandar e acessar serviços públicos por meio digital, a transparência, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população, e não mais por meio da imprensa, o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão e a digitalização de documentos e dados abertos. Ou seja, no Brasil nós temos um arcabouço legal que nos ampara nesse trabalho de sermos cada vez mais transparentes e de fácil entendimento. Além disso, o nosso norte, no portal da Câmara, é a comunicação pública. O que é comunicação pública? Ela é diferente da comunicação governamental, estatal, e também da comunicação política. Ela tem como foco atender a sociedade, atender os interesses que a sociedade tem de informação. O princípio da prevalência do interesse público prevê que as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado em benefício da coletividade, ou seja, em ocasiões de conflitos entre o interesse público e o interesse político, setorial ou individual, o interesse público deve prevalecer. E eu vou mostrar para vocês situações, aqui no nosso caso, de reconstrução do portal da Câmara, em que conseguimos fazer isso com êxito, e em outras situações que nem tanto, mas continuamos tentando. A comunicação pública é um instrumento para o fortalecimento da democracia, da cidadania e da eficiência do setor público, pois obriga automaticamente os gestores a prestar contas para a sociedade, como já prevêem as leis anteriores. Então, temos que ter um foco no cidadão. Pensar se estamos atendendo o público final e não o presidente da instituição, o diretor-geral, um órgão interno. É evidente que nós temos que tentar conciliar esses interesses, mas, infelizmente, muitas vezes eles são antagônicos, e temos que ter isso em mente no nosso trabalho, que estamos trabalhando para a sociedade. Como foi o nosso projeto? A partir de todas essas descobertas e também questões legais, como é que nós começamos? Primeiro, ainda em 2016, olha quanto tempo faz, nós fizemos um World Café, que é uma metodologia de debate com atores internos, com as pessoas de dentro da Câmara que trabalhavam de alguma forma com comunicação, com portal, com atividade legislativa, para entender quais eram as dores desses atores, o que a gente precisava fazer no portal na visão interna. A seguir, nós contratamos uma empresa para fazer um amplo diagnóstico do portal. Eu vou falar sobre esse diagnóstico mais à frente, que nos deu informações muito valiosas.
Com as questões que esse diagnóstico levantou, as recomendações feitas pela empresa formaram o edital de um concurso. Nós fizemos um concurso aberto para toda a sociedade, poderia ser pessoa física ou jurídica, de uma nova arquitetura de navegação e layout do portal da Câmara. Tivemos o resultado do concurso no final de 2017, montamos uma equipe multidisciplinar e começamos a desenvolver o site em 2018, e ele foi lançado em 2019. É um trabalho que continua, né? A primeira fase foi lançada em 2019. Essa equipe é formada por pessoas com as seguintes formações ou que atuam nessas áreas: jornalismo, ciência da informação, design, gestão de projetos, Laboratório de Inovação da Câmara dos Deputados e pessoas da área de tecnologia da informação. Então, é uma equipe formada por pessoas de áreas diferentes, uma equipe que se formou para o projeto e que, portanto, é transversal. Não temos uma chefia, né? Eu estava na gerência do projeto, mas é uma equipe que não estava trabalhando dedicada a isso. É uma equipe que trabalhava parcialmente para o projeto e que continuava com suas atividades, seus processos de trabalho normais, vinculados às suas chefias. Voltando lá à primeira etapa do diagnóstico do portal que a empresa fez. No nosso edital, nós colocamos os seguintes requisitos para fazer o diagnóstico. Primeiro, a realização de testes de usabilidade propostos por nós, testes com cidadãos do país inteiro, de todas as regiões geográficas, entre 18 e 60 anos de idade, e com, no mínimo, ensino médio completo. Então, nós queríamos pegar pessoas de todos os tipos, com uma escolaridade mínima, que tinham contato com a internet, né, pessoas que não fossem analfabetas digital, possíveis, potenciais usuários do nosso portal, que não fossem nem advogados, nem jornalistas, nem lobistas, que não trabalhassem com a área legislativa. Esse era um requisito. Também foram 300 testes de usabilidade aplicados. Também fizemos entrevistas em profundidade com 30 usuários comuns, usuários que usam muito o portal, com muita frequência. Aplicamos um questionário online no portal, que foi respondido por 3.600 pessoas, portanto, usuários do portal, pessoas que acessaram o portal e tiveram a oportunidade de responder o questionário. Fizemos uma análise da audiência da navegação do portal, né, pelas estatísticas, uma análise heurística do portal por 2 especialistas que separadamente analisaram as 10 heurísticas de usabilidade, e também fizemos benchmarking com outros portais de governo, seja do legislativo ou do executivo do Brasil e de outros países também. Então, foi uma análise, né, esse conjunto de atividades formou um livro grande, de 400 páginas, com muitas recomendações, com muitos erros, muitos problemas encontrados no portal e muitas recomendações. E foi a partir dessas recomendações que nós começamos a trabalhar. Olha, nos 300 testes de usabilidade que nós fizemos, o nosso portal, que era nota 8,5, olha o que aconteceu. 12% das tarefas foram cumpridas num tempo considerado bom. Que tarefas eram essas? As tarefas que nós imaginamos que o cidadão queira fazer no nosso portal. Por exemplo, mandar uma sugestão, encontrar a tramitação de um projeto de lei, encontrar um discurso de um deputado sobre um tema específico, assistir a uma transmissão ao vivo, enfim, dezenas de tarefas. 12% foram cumpridas num tempo hábil. 12% foram cumpridas num tempo ruim. A pessoa precisou buscar um pouco mais para chegar à informação que ela queria. 21% cumpriram as tarefas num tempo considerado péssimo. Esse tempo péssimo é acima de 1,5 minuto. O que significa isso? Que se as pessoas não tivessem um ambiente de teste, provavelmente elas teriam desistido de encontrar a informação, porque ela está difícil de ser achada. E 55% dos testes não foram completados, ou seja, as informações não foram encontradas. Nos questionários e entrevistas, nós encontramos os seguintes pontos positivos. Foi muito parecido o resultado, tanto do questionário, que era com o usuário comum, às vezes até eventual, como na entrevista, que era do usuário frequente. Os pontos positivos eram que o portal era transparente, ele tem muitas informações lá dentro,
né? A quantidade de informações, a atualização, a rapidez, as possibilidades de interatividade e as notícias. E os pontos negativos? A parte visual, a linguagem difícil, o fato dele ser desorganizado, confuso e de navegação difícil. Ou seja, nós tínhamos todas as informações lá e atualizadas, mas elas estavam dispostas de uma forma muito ruim e incompreensível. Esse era o resumo. Quais as premissas que nós adotamos para começar a refazer o portal? O primeiro era a Câmara como marca única. Nós tínhamos várias páginas diárias com nomes específicos, diferentes do nome da Câmara, com identidades visuais próprias e até com logomarcas de áreas internas. Outra premissa é a linguagem compreensível ao cidadão e o fim dos nomes fantasia que as pessoas não entendem. Muitas vezes nós, né, dentro da Câmara, criávamos aqueles nomes que eu já citei anteriormente, achávamos criativo, interessante, e aquilo só nos atrapalhava. Alguns testes de usabilidade mostravam isso. Nós pedíamos para pessoas fazerem tarefas em determinada área, que tinham um nome fantasia, e a pessoa simplesmente não encontrava, não sabia onde aquilo poderia estar. E um alerta importante é que algumas dessas tarefas eram muito caras para nós, eram tarefas relacionadas à participação no processo legislativo, a fazer perguntas numa audiência interativa. Então, os nomes fantasia estavam atrapalhando a participação do cidadão no processo legislativo. Uma outra premissa importantíssima é o mobile first, começarmos a pensar no celular. Hoje, 73% dos nossos acessos são pelo celular e nós estamos acostumados a pensar no portal sempre em desktop, porque para nós o portal é uma ferramenta de trabalho e nós estamos vendo na tela grande. Então, é começar a visualizar e a pensar na disposição das informações para o celular. Isso gera uma mudança de paradigma gigantesca, não só na usabilidade, como também na redução dos tamanhos dos textos, né? É uma nova forma de comunicar realmente. A priorização de serviços de maior interesse do usuário externo, com base nas estatísticas de acesso, ou seja, aquela homepage que tinha tantos itens de menu, tantos destaques, tudo estava ali na frente, nós limpamos bastante, deixamos apenas 5 itens de menu e os itens que são os mais importantes para o público externo, que são as transmissões ao vivo, as notícias, a busca geral, uma busca que efetivamente funcione, que seja efetiva, e aos serviços, a parte de transparência, a parte de participação, que é o que o cidadão realmente busca com muito mais frequência no nosso portal. A redução de itens de menu foi uma premissa, porque estava muito confuso. As ferramentas de participação foram redistribuídas pelo portal integradas ao conteúdo, porque antes elas estavam restritas a uma página de participação. Agora, quando você lê uma notícia ou quando você acessa a tramitação de uma proposta, as ferramentas de participação estão lá também. Criamos páginas temáticas que integram todo o conteúdo relacionado ao tema. Então, por exemplo, agropecuária é um tema, é uma página temática. Nós temos lá as notícias, os estudos feitos pela consultoria legislativa, as leis correlatas, os projetos de lei apresentados, as enquetes mais votadas, as transmissões relacionadas, né, de comissões, de audiências relacionadas ao tema, e também o aprimoramento do sistema de busca, que nós percebemos que era um ponto muito fraco do nosso portal, era a nossa busca. E uma coisa importantíssima que eu vou mostrar para vocês agora é: a sua intuição está errada, lembra disso? É importante testar. Teste, teste, teste com os usuários. Não faça uma página, ache que ela está boa, que ela está compreensível, que ela está fácil de usar e lance. Isso é uma lição de desapego ao seu próprio trabalho, uma lição de humildade. Tudo que a gente testa, a gente refaz. É impressionante. Por mais experiência que nós tenhamos acumulado ao longo desses 2, 3 anos, nós continuamos errando muito. E é muito melhor errar durante a fase de desenho da página do que depois que ela foi desenvolvida. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de testes que nós fizemos. Qualquer Câmara, qualquer Assembleia pode fazer isso com algum treinamento. Você não precisa contratar uma empresa para isso. Você pode ter uma consultoria inicial, ter um aprendizado inicial,
Mas o importante é você ter usuários à disposição, e é incrível que nós sempre conseguimos pessoas dispostas a fazer os testes. Nós pegamos na visitação, cidadãos que vão fazer a visitação, nós fazemos chamadas nas redes sociais e conseguimos esses usuários. Esses testes podem ser feitos, inclusive, agora em tempos de pandemia, à distância. A pessoa pode compartilhar a tela dela e fazer o teste. E por que testar com 5 usuários? A maioria dos problemas encontrados se dá ali, olha, com 3, 4 usuários, nós já percebemos 75% dos problemas que tem na página. O objetivo do teste não é sair com uma página impecável, sem erros, que todas as pessoas, sem exceção, vão conseguir acessar. Não é isso. Mas é que as coisas mais óbvias, os problemas mais gritantes para a maioria das pessoas, eles vão aparecer nos testes. E com 5 usuários, é uma relação de custo-benefício ótima. O trabalho que você vai ter para recrutar e testar 5 pessoas compensa o resultado que você vai ter, porque você vai ter ali cerca de 80% dos seus problemas identificados e corrigidos antes do lançamento. Então, não é uma coisa complexa fazer teste de usabilidade. Um exemplo de teste de rótulo que nós fizemos, que é rótulo, um item de menu. Nós tínhamos um item de menu chamado discursos e notas taquigráficas, e nós sugerimos mudar para taquigrafia. E na hora de testar, nós percebemos que as pessoas não sabiam o que é taquigrafia. E vejam que nossos testes são todos com pessoas de ensino médio completo. Isso é um jargão, é um termo técnico, as pessoas não dominam. E fomos mudando, até chegar num termo discursos e debates. Fomos mudando e retestando, até identificar onde é que as pessoas procurariam corretamente o conteúdo dessa página. Então, esse é um exemplo da evolução de um nome de item de menu. Outro teste, que esse foi bastante desafiador, nós fizemos uma infografia para explicar como é a tramitação do orçamento da União no Congresso Nacional, na realidade. Então, começamos com uma infografia simples, testamos, não entenderam muito bem, passamos para uma mais complexa, outra, essa eu que fiz, eu mergulhei tanto, falei, está claríssimo, está facílimo, olha só, gente. Outra, mais uma, até chegarmos nesse modelo que finalmente foi compreendido pelas pessoas que estavam testando, né, as nossas infografias. Então, como eu disse, é um trabalho de fazer e refazer, até você ter segurança, não a certeza, mas a segurança de que a maioria das pessoas vai entender aquele conteúdo, vai saber clicar, vai saber procurar e vai saber achar. Um outro teste muito interessante que nós fizemos foi para redistribuir aquele menu gigantesco. Como reagrupar as informações? O que vai embaixo do quê? E sob quais rótulos? Então, o menu que era esse, isso eu estou falando só do menu superior, não estou falando daquele menu lateral. Aquele menu lateral ele foi distribuído dentro do conteúdo. Nós tínhamos esses nomes fantasia que eu já citei, nós fizemos um card sorting, que as pessoas, os cidadãos, nós fizemos um encontro de algumas pessoas, iam redistribuindo dentro do entendimento deles, do que deveria estar onde, de onde eles procurariam determinada coisa, e o nosso menu ficou assim. Muito mais limpo e fácil. Aí vocês vão perguntar, mas o que aconteceu com todas aquelas páginas? Para onde elas foram? Muitas páginas foram agregadas, elas foram juntadas, às vezes 3 páginas se tornaram uma. Às vezes, páginas que estavam ali no segundo nível de menu caíram para um terceiro nível de menu. Então, foi uma reorganização não só do menu, mas do conteúdo em si. E os temas? Nós tínhamos uma situação muito interessante. Nós tínhamos, na área de notícias do portal, as notícias classificadas em 21 temas. Nas áreas legislativas do portal, que é outra equipe que fazia a classificação, eles trabalhavam com outra árvore de taxonomia, que tinha 42 temas. E uma terceira área da Câmara, trabalhava com uma outra árvore temática de, se não me engano, 32 temas. Então, nós também usamos essa ferramenta do card sorting para saber quais temas nós iríamos apresentar. Nós queríamos apresentar poucos temas para que também não ficasse confuso encontrar
a página desejada, né, o tema desejado, mas dentro de uma ótica do cidadão, e nós descobrimos coisas muito interessantes. Por exemplo, que direito e justiça não é um tema, porque os cidadãos classificavam, por exemplo, as notícias que nós dávamos, todas elas em direito e justiça, porque afinal tudo é lei. Outro tema que nós percebemos que por si só não pode existir isoladamente era política, porque também classificavam todas as notícias como política. Outra coisa interessante é que as notícias e os estudos de energia foram classificados pela maioria dos cidadãos como meio ambiente. Então, nós juntamos meio ambiente com energia, que não era uma coisa intuitiva para nós inicialmente. Enfim, dessa árvore temática lateral, nós tivemos essa aqui, com temas que também foram agregados, juntados, outros que sumiram, porque eram subtemas dos temas principais, e de árvores que tinham, a maior delas, 42 temas, nós ficamos com 13. Cada uma dessas é uma página temática. Sobre a busca, que é realmente algo em que se deve investir. Nós tínhamos uma busca com uma série de problemas de usabilidade. Um deles é que vocês vão ver aqui essas abas, todas, notícias, legislação, estavam acima do campo de busca. Então, as pessoas não enxergavam as abas. Elas buscavam e olhavam imediatamente para o conteúdo abaixo e não usavam as abas. Parece uma coisa banal, mas que a gente só percebe no teste de usabilidade. Assim como o filtro do lado direito. As pessoas não olham para o lado direito em busca de filtro. Então, essa percepção nos fez fazer uma evolução dessa busca. Outro problema que nós tínhamos e ainda temos em vários locais, porque isso ainda não foi totalmente resolvido, é a pesquisa avançada, com uma infinidade de campos e sem mostrar, sem que o cidadão saiba quais campos são obrigatórios. Então, imagine o sofrimento de preencher e chegar ao final e perceber que não preencheu um campo que era obrigatório, ou vice-versa, sair preenchendo um monte de campos sem necessidade. A busca que nós aprimoramos já tinha aqui os filtros do lado esquerdo e as abas abaixo da busca. Foram recomendações claramente percebidas nos nossos testes de usabilidade do diagnóstico. E depois nós evoluímos para uma busca ainda mais limpa, que é a busca Google, que não tem abas nem filtros num primeiro momento, só no momento de busca avançada. E por que nós optamos por usar literalmente o Google? Porque, embora tivesse filtros e abas, esses filtros e abas eram necessários porque a busca era ruim. Quando a gente está fazendo busca no Google, a gente não sente falta de filtros e abas, a gente encontra o que acha digitando lá, na primeira vez, né, num campo limpo. Nós tínhamos filtros e abas como muletas para a nossa busca, que não era boa. E por que ela não era boa? Porque não faz parte do trabalho, da atividade fim, da área de tecnologia do legislativo, ficar aprimorando busca. Isso é um trabalho infinito, né? Fazer similaridades semânticas, tratar acentuação, tratar plural, são muitas customizações e que demandam muito tempo. Então, a nossa busca ela não era efetiva, mesmo com os filtros e abas, era difícil encontrar, então nós aderimos ao final à busca Google. Vou mostrar para vocês agora as páginas novas que nós fizemos, para que vocês vejam a limpeza que aconteceu no site, como ele ficou mais simples, mais fácil de encontrar. Então, essa é a nova homepage do portal da Câmara. Como eu disse, nós temos aqui apenas 5 itens de menu. A página temas, que depois nós mudamos para assuntos, ao perceber que as pessoas não entendiam muito bem que eram temas. Nós temos aqui as páginas temáticas, com as notícias, aqui é um tema, cidades e transportes, nós temos aqui as notícias, a transmissão ao vivo do que está acontecendo relacionado a esse tema, as propostas, as enquetes, as comissões que tratam de assuntos correlatos ao tema, a agenda dessas comissões, os discursos em plenário e os estudos legislativos. Também na página inicial, nós temos as transmissões ao vivo, como eu disse, que é um assunto
importante, caro para o cidadão, muito buscado. Aqui nós temos uma página temática, temporária do coronavírus, tudo que a Câmara dos Deputados está fazendo em relação à pandemia, as notícias, uma área de serviços, né, transparência, participação e serviços, a agenda da Câmara dos Deputados e algumas notícias institucionais. Então, está muito mais fácil, muito mais limpo, mais fácil de navegar realmente. Uma outra página nova foi a página do parlamentar, do deputado. Nós agregamos todas as informações que já existiam sobre o deputado no mesmo lugar. Essas informações estavam dispersas naqueles menus todos. Então, aqui agora, em uma página centralizada, nós temos, na seleção por ano, as propostas de autoria daquele deputado, as votações das quais ele participou, os discursos que ele proferiu em plenário, como ele gasta a cota parlamentar dele, em que itens, isso pode ser percebido aqui no detalhamento, até o nível da nota fiscal, que está aqui, como ele gasta a verba de gabinete e outros dados, como quem são as pessoas contratadas para trabalhar no gabinete dele, o salário dele com o contra-cheque, se ele utiliza ou não imóvel funcional, se ele recebe ou não auxílio moradia, se ele fez viagens em missão oficial com os respectivos relatórios de viagem e se ele possui passaporte diplomático. Então, todas essas informações estão reunidas na página do deputado, além das notícias relacionadas a ele. Outra página nova é a página de transparência. Aqui nós mostramos os resultados legislativos também numa seleção anual, as áreas temáticas mais votadas naquele ano, então permite comparações de maior interesse da Câmara dos Deputados por um tema numa legislatura, por outro em outra, o número de propostas votadas, aprovadas e rejeitadas no plenário e nas comissões, o orçamento, quanto já foi gasto, os principais contratos por valor, detalhamento dos gastos dos deputados, vou falar disso mais adiante, detalhamento dos recursos humanos da Câmara dos Deputados, com seus diversos regimes de contratação, e mais informações de gestão, da Lei de Acesso à Informação e os dados abertos. Essa é uma página nova que não existia. Outra página nova, que tem muitos acessos, é a página de gastos parlamentares. Aqui você pode selecionar um deputado, uma bancada inteira de um estado ou de um partido e fazer a busca pelos gastos. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a bancada do Distrito Federal e eu vou saber quanto a bancada gastou com cota, com que tipo de gastos ela foi feita, uma tabela comparativa que você pode ordenar por maior ou menor gasto, que mostra os gastos dos deputados selecionados em ordem crescente ou decrescente, já também com o detalhamento dos tipos de gasto feitos. Temos também os gastos com a verba de gabinete, que é utilizada para a contratação de pessoal próprio, né? O uso de imóveis funcionais ou recebimento de auxílio moradia, a busca de remuneração e de viagens oficiais. Então, todos os gastos dos deputados, com todas as suas possibilidades, estão reunidos nessa página, que também não existia antes do projeto. Outra página que nós fizemos, que também não existia, era essa página que nós chamamos de educativa, entenda o processo legislativo. Nós fizemos um fluxograma para cada tipo de proposta, projeto de lei, medida provisória, proposta de emenda à Constituição, um fluxograma que explica como é a tramitação no Congresso Nacional e também as explicações mais detalhadas em texto. Essa também é uma página bastante acessada. Nós não tínhamos nenhum tipo de conteúdo educativo no portal antes. Outra página educativa que nós fizemos é a História e Arquivo. Essa página já existia, eu vou mostrar como ela era antes, inclusive, ela era um texto corrido, gigantesco, e nós mantivemos os textos, né, com separações aqui, com hiperlinks, e fizemos uma linha do tempo com a história da Câmara dos Deputados, com diversos atalhos, que vai desde 1808, com os principais acontecimentos, até 2017. E temos também outras informações que não havia no portal, como, por exemplo, o arquivo de fotos históricas. Outra página importante
que foi montada para desfazer aquela nossa lógica interna do organograma é a página de programas educacionais. A Câmara dos Deputados tem diversos programas educacionais para crianças, jovens, estudantes universitários, para professores, que são geridos por áreas distintas. Então, cada um desses programas estava na página correlata da área que promove o programa. Então, nós juntamos tudo em uma única página chamada Programas Educacionais, tentando tirar o foco do nosso organograma interno e passando o foco para quem busca a informação. Só para vocês terem uma ideia de como eram essas páginas antes, eu vou dar 2 exemplos de páginas que foram reformuladas, né? Não páginas criadas novas, mas apenas reformuladas. Uma delas é a agenda. A agenda anteriormente, essa que vocês estão vendo, ela mostrava apenas as atividades legislativas, ou seja, do plenário e das comissões. Todas as outras atividades que tinham na Câmara, inclusive culturais, estavam fora da agenda e tinham agendas separadas, uma agenda de eventos, uma agenda do Centro Cultural, uma agenda do presidente e mais outros eventos que não faziam parte de nenhuma dessas categorias, que simplesmente ficavam de fora. Então, a nossa nova agenda, ela, claro que passou não apenas por um redesenho, mas por toda uma mudança de processo interno de trabalho e de sistemas, passou a incluir tudo o que acontece na Câmara dos Deputados, com filtros, né? Você pode escolher eventos todos em andamento, plenário, comissões, outros eventos, exposições e visitas guiadas. Outro exemplo de página reformulada é a de recursos humanos. Esse é um exemplo que vale para quase todas as páginas do portal da Câmara. Eram basicamente textos curtos com links para vários documentos, muitas vezes em PDF. Então, essa página deu bastante trabalho, porque nós tivemos que estruturar todos os dados que estavam em PDF, fazer uma correlação entre eles, entre sistemas. Então, o trabalho de infraestrutura foi muito maior do que o trabalho de colocar a página no ar. Então, ela ficou assim. Nós temos a pesquisa por nome e as áreas com dados já estruturados e tabulados, e sempre atualizados dinamicamente. A quantidade de funcionários por situação de contratação. Quais as áreas de atuação dos funcionários da Câmara? Essas áreas não representam o organograma. Nós juntamos, sob o mesmo rótulo, áreas que têm o mesmo tipo de trabalho. Qual a distribuição dos funcionários por área de atuação? E os trabalhadores terceirizados também, por cargos, por empresas, e tudo isso tem o seu respectivo detalhamento abaixo. Então, esse é um exemplo do tipo de trabalho que nós fizemos. Então, esse é um exemplo do tipo de trabalho que nós fizemos. Ele vai muito além do layout. Reformular um portal não é redesenhar páginas. Ele inclui as seguintes etapas. Muito provavelmente, em 90% dos casos, a concepção da navegação e das informações necessárias em cada página, a verificação da base de dados para ver se os dados, as informações que você quer passar para o cidadão, para o seu usuário, se eles existem da forma com que você quer mostrar. Muitas vezes eles não estão estruturados, eles não são passíveis de serem mostrados daquela forma. Então, ou você tem que mudar um processo de trabalho, ou você tem que mudar a própria base de dados, o próprio sistema. Existe um trabalho prévio aí. Mudanças em processo de trabalho, passamos por muitas mudanças. Tem muitos exemplos disso. Na parte, por exemplo, da tramitação das propostas, nós não tínhamos de forma estruturada uma informação de que se a proposta foi aprovada ou rejeitada numa comissão. Nós tivemos que incluir esse item para as pessoas preencherem nas comissões e no plenário. E, assim como essa, houve muitas outras, em que nós tivemos que sentar com equipes, conversar, explicar, treinar, incluir campos novos nos sistemas, enfim, mexer com a vida das pessoas. Temos também, né, que aí sim é a parte visível para todo mundo, fazer o layout, reescrever os textos de uma forma compreensível, e aí usando técnicas de linguagem simples. E depois de tudo isso feito, nós vamos para os testes de usabilidade, que é onde provavelmente nós vamos ter diversas iterações com o cidadão, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até chegar num ponto que nós julgamos adequado. Não perfeito, mas adequado. A partir daí, isso vai para a aprovação de uma instância superior,
a depender da governança do órgão. E depois de aprovado, passa-se ao desenvolvimento da área de TI e é lançada a nova página. E nós vamos mostrar um caso, entre alguns outros, um caso em que, infelizmente, o nosso trabalho não aconteceu como nós gostaríamos, que é o caso da ficha de tramitação, que explica como está tramitando, por onde passa cada um dos projetos de lei, cada uma das propostas legislativas. Lá no nosso diagnóstico, no início do projeto, uma das tarefas era encontrar a última versão de um projeto de lei específico. Nesse caso aqui, o que instituiu o novo marco das telecomunicações no Brasil. O que aconteceu? 80% das pessoas testadas não conseguiram encontrar a última versão do projeto, porque a nossa ficha de tramitação, ela é muito técnica. Ela é muito difícil de compreender para um cidadão que não entende o processo legislativo. Uma outra tarefa que nós aplicamos foi perguntar em qual comissão uma proposta estava sendo analisada naquele momento, a PEC do teto de gastos. Nesse caso, 70% das pessoas não conseguiram encontrar informação e 30% encontraram naquele tempo que nós julgamos péssimo, que é o tempo em que, na realidade, a pessoa não estaria mais buscando, se não fosse um ambiente de testes. Ou seja, de todos os testes que nós fizemos, a ficha de tramitação foi o caso mais grave, por dois motivos. O primeiro é que ele é a atividade fim da Câmara. A Câmara existe para propor, discutir, votar propostas legislativas. E justamente nesse ponto nós estamos mais falhos. É quando o cidadão quer entender a tramitação, como está, em que texto é, para onde vai uma proposta legislativa, e ele não consegue. E aí ele tem que ir para aqueles outros lugares que estão fazendo o nosso trabalho melhor que nós, que é explicando a tramitação das propostas. E alguns dados interessantes que nos fizeram nos debruçar por muito tempo e com muito afinco em cima dessa ficha de tramitação para fazer uma ficha fácil. O primeiro é que 99,87% dos usuários da ficha de tramitação são usuários externos. Não são servidores da Câmara em seus processos de trabalho. São pessoas que estão buscando informações sobre as propostas. Nós estamos falando de um universo de 10.110.000 usuários externos versus 14.000 usuários internos. A segunda informação é que 60% dos usuários que acessaram as duas fichas, porque nós colocamos as duas versões no ar, optaram por ver como padrão a ficha fácil. E, por fim, 74% dos acessos ao nosso portal são por celular. E daí a importância da ficha fácil, que foi pensada primeiro para celular. Com tudo isso nas mãos, nós julgamos que a ficha fácil era realmente o projeto mais importante de reformulação do portal. Mas, infelizmente, nós não conseguimos colocar a ficha no ar da forma que nós gostaríamos. Por quê? Houve várias exigências da área técnica para que nós conseguíssemos substituir a ficha anterior pela ficha fácil, que era a nossa intenção, ter uma ficha só, que fosse fácil, fácil para todos, tanto para quem está fora como para quem está dentro. A primeira exigência foi inserir as informações detalhadas da tramitação das propostas. Nós fizemos isso, nós concordamos, e por acreditar que assim nós atenderíamos tanto ao público externo como ao público interno que precisa dessas informações, e também público externo especializado, que acompanha realmente no detalhe. Então, nós colocamos essas informações. A seguir, nós tivemos uma nova exigência de que a ficha fácil de tramitação entraria no ar como acessória. E ela só passaria a ser realmente a visualização principal quando o número de opções dos cidadãos pela ficha fácil fosse maior, fosse superar o número de opções pela ficha tradicional. E isso ocorreu recentemente, né, quando nós obtivemos 60% da preferência de quem acessou as duas fichas pela ficha fácil. Então, conseguimos o que foi pedido, mas, infelizmente, tivemos uma nova exigência, que foi a inclusão de mais informações de uso interno.
e fizemos essa inclusão de novas informações por acreditar que era fundamental a existência de uma ficha unificada, oficial, de fácil entendimento, como inclusive prevêem as leis, né, que já preconizam a linguagem clara. E, infelizmente, apesar de todos esses esforços, houve a definição da área técnica de que a ficha fácil não será a ficha padrão do portal, ela continuará sendo um documento acessório, visível por um clique de banner. A consequência disso é que, 2 anos após o lançamento, a exibição da tramitação fácil não tem prioridade na manutenção técnica de dados e de exibição. Isso é algo que nós estamos conversando com a área técnica para conseguir ter uma governança do tratamento. Porque, como a ficha oficial, a ficha principal é a anterior que tem a prioridade de correções e melhorias. O que falta? Agora que o projeto está terminando, estamos passando para uma fase de processo de trabalho, deixando de ser um projeto para ser uma equipe. Faltam 2 coisas. A primeira é uma governança estruturada e clara sobre como trabalhar com o portal. Precisamos definir quem é o nosso cliente, quem são as instâncias aprovadoras do trabalho e qual a autonomia de cada uma dessas instâncias, para que cada mudança não se torne uma eterna negociação, como nesse caso, por exemplo, da ficha, entre outros que vivemos. Então, quem é o nosso cliente? É o cidadão? É o usuário interno? É a área de negócio que trata daquele assunto especificamente? É a presidência da Câmara? É a diretoria geral? Enfim, precisamos definir para quem nós trabalhamos. Quem é que tem que entender o nosso conteúdo e conseguir utilizá-lo. E, por fim, também precisamos definir quem são as áreas que têm ingerência sobre as mudanças. Porque se, por exemplo, nós fazemos um teste de usabilidade e percebemos que a página não está boa daquele jeito, mas a área de negócio específica prefere de outra forma, a área de TI acha que é melhor fazer de um outro jeito o desenvolvimento. A diretoria geral tem que aprovar de acordo com a sua visão administrativa. A área legislativa também tem que aprovar de acordo com a sua visão legislativa. E ainda temos a presidência, que é uma instância política acima de todos esses entes administrativos. Qual o nível de ingerência que cada uma dessas áreas pode ter? Então, é preciso ter uma governança escrita e clara sobre os papéis de cada um desses atores. E também falta um grande aprendizado para a gente e também o desenvolvimento de uma cultura interna sobre linguagem simples. Essa nuvem de palavras, são alguns termos que estão hoje no nosso portal. São termos que a maioria das pessoas não entende, não sabe o que é. E muitos deles, eu que trabalho na Câmara há 20 anos, só fui entender quando comecei a trabalhar com o portal e precisei trabalhar com alguns deles. E muitos deles a gente, infelizmente, não consegue trocar ou traduzir, porque precisamos daquela governança que eu falei lá atrás. Mas estamos trabalhando com a linguagem simples, estamos nesse movimento de conscientizar os servidores da casa. Nós temos muitas pessoas que alimentam o portal, são mais de 300 provedores. Vamos prover um curso para eles, uma oficina de linguagem simples. E esses são os nossos 2 desafios agora, em que o nosso trabalho está terminando como projeto. E o que eu queria dizer, para finalizar, é que esse processo que nós fizemos, ele é reprodutível em qualquer lugar, com menor nível de complexidade, inclusive. Se vocês conseguirem uma equipe multidisciplinar, que não precisa ser grande e nem ter tantas áreas como a nossa teve, vocês mesmos podem fazer um diagnóstico, propor uma nova navegação do portal, fazer a junção, criação e exclusão de páginas, propor um novo layout, fazer os testes de usabilidade, submeter à aprovação da instância que for necessária e mandar para o desenvolvimento. E quando eu digo vocês mesmos, não quer dizer que sejam servidores próprios da área, vocês podem terceirizar uma parte, vocês podem, enfim, ter outros processos de contratação ou de consultoria, mas esse é o caminho das pedras. E, com certeza, assim como a minha experiência, há experiências de muitos outros órgãos do Brasil e do mundo
para reformular, para estar mais próximo do cidadão. Há muitos casos bons e interessantes para se espelhar e conversas. Eu estou disponível para conversar com quem tiver interesse, para dar mais dados, mostrar mais testes, ajudar no que for possível. Será um grande prazer e um abraço.